Ajudemos a vida mental. Do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25. Emmanuel então comenta esta passagem evangélica dizendo: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Na lição de hoje, Emmanuel destaca a busca do povo por Cristo e o papel do cristão, que possibilita esse encontro de Jesus com a multidão através dos seus atos, das suas atitudes, dos seus exemplos. E ele cita diversas atitudes que contribuem para esse encontro. Emmanuel intitula a página como Ajudemos a Vida Mental e comenta sobre a passagem de Mateus que descreve a multidão que seguia Jesus como uma forma do cristão auxiliar a vida mental do povo para que possa ter um encontro mais rápido, mais efetivo com o Mestre. Emmanuel diz que a multidão tinha uma vontade grande de encontrá-lo e mobilizava vários recursos para isso. Vinham de todos os lugares em busca de conforto, de revelação. E diz Emmanuel que foi inútil os esforços daqueles que tentavam impedir o encontro do povo com o Mestre, porque essa vontade, essa ânsia se intensifica de século a século. Por isso, Emmanuel diz que a nossa contribuição que prestamos ao povo sempre é abençoada, mesmo que nós estejamos na condição de aprendizes. Emmanuel diz que não precisamos ser políticos, estadistas ou administradores para ajudar o povo a engrandecer-se. Basta apenas boa vontade e cooperação. São as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Devemos, portanto, ensinar a coletividade a pensar na extensão do bem. Dessa forma, estaremos colaborando para que a mente terrestre
entre em sintonia com a mente divina. Então Emmanuel diz que cada cristão que deseja ajudar o povo, ajudar a coletividade, ele tem um roteiro a seguir. A alfabetização do povo e de si próprio, a leitura edificante, que é o que fazemos aqui a cada dia, a palestra educativa, buscando centros espíritas ou outros templos em que as palestras são dadas para o ensino do Evangelho do Cristo, principalmente o exemplo contagiante na prática da bondade simples, a divulgação de páginas consoladoras, que é o que estamos fazendo também com esses áudios, com esses vídeos, o exercício da meditação. Então Emmanuel traz todo um roteiro que o cristão pode e deve seguir, dizendo que devemos ter a tarefa primordial de despertar valores íntimos e pessoais. E percebam que esse exercício, ele colabora para o crescimento tanto do emissor, que é o cristão, quanto do povo que escuta, porque toda página, toda mensagem espiritual é direcionada tanto ao médium quanto àqueles que estão destinados a ler aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Então, o despertamento de valores íntimos e crescimento interior é de todos. Emmanuel aconselha que nós devemos auxiliar o companheiro a produzir tudo de melhor ao progresso comum, na atividade em que se encontrar. E nós devemos orientar esse pensamento, esclarecer o pensamento, sublimá-lo, para que o mundo alcance a redenção e descortine-se novos e ricos horizontes para nós. Emmanuel então finaliza a mensagem dizendo: ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Percebam que Emmanuel usa o verbo de encontrar Jesus conosco, ou seja, o povo encontrará o Mestre juntamente com nós próprios. Então a nossa tarefa de esclarecimento, de dedicação, também fará que nós encontremos Jesus, assim como o povo, que tem tanta vontade de encontrá-lo, mas pouco demonstra o que é realmente necessário fazer para tanto, que é a reforma íntima, a prática da caridade, da bondade. Apesar de vivermos num planeta ainda de provas e expiações, sabemos que é possível o exercício da caridade, da bondade, para com o irmão mais próximo, que encontramos todos os dias. Encontramos oportunidades da prática do bem no nosso ambiente de trabalho, principalmente com os nossos familiares, com os nossos amigos e também com os estranhos que surgem todos os dias no trânsito, nos lugares em que frequentamos, no percurso de deslocamento de um lugar para o outro. Inúmeras são as oportunidades para a prática da caridade. Que possamos, portanto, refletir hoje no que podemos fazer para auxiliar a multidão a encontrar Jesus, percebendo que nesse exercício também nós estaremos trilhando o caminho para o encontro com o Mestre. E o cristão verdadeiro, aquele que realmente reflexiona sobre os ensinamentos do Mestre e os coloca em prática, tem todo um roteiro a seguir para possibilitar essa elevação da sintonia do povo para o encontro com a sintonia divina. Que nos preparemos, portanto, a cada dia, através da oração, da meditação, da leitura edificante de uma página esclarecedora, que pregue a caridade e o Evangelho do Cristo, evitando assim filmes, músicas, toda manifestação que tenha por fim diminuir a nossa vibração, o nosso estado vibratório, porque dessa forma estaremos nos distanciando do Mestre. E Ele sempre nos aguarda de braços abertos, bastando que nos sintonizemos com o Teu saber, com Tua mente divina.
Pedimos, portanto, na data de hoje, que esse sentimento coletivo de oração, de meditação, de paz, alcance aquelas mentes que ainda estão distantes do Mestre, que ainda praticam a cada dia a maldade, a maledicência, a inferioridade, que busca através de ações, de condutas, de pensamentos, praticar um dano ao irmão, seja físico, seja mental, seja moral. E não podemos deixar de nos referirmos ao conflito atual, à guerra na Europa, no leste europeu, às guerras no Oriente Médio, na África e tantos outros conflitos hoje vigentes no mundo. Percebemos que de fato o planeta se encontra num momento de transição e os maus, já cientes de que não poderão mais permanecer aqui, estão desesperados tentando angariar o máximo de seguidores possível para a prática da maldade, levando o desespero, a aflição aos corações incautos. Pedimos, portanto, ao Mestre que proteja os nossos corações, as nossas mentes desses ataques e que estejamos a cada dia buscando esse sentimento de união com o Mestre Jesus, pois, como disse Emmanuel e também Mateus em seu Evangelho, a multidão busca o Cristo, sequiosa de conforto e de paz. Que nós que já entendemos os mecanismos que levam a essa paz, a essa união, possamos esclarecer aqueles que estão distantes da vida espiritual, da sintonia com os verdadeiros valores, que são os valores morais, os valores da alma. E para tanto, que não caiamos em tentação, pois são muitas as tentações do mundo, que buscam nos afastar a todo momento desses momentos de oração, de meditação e de contato com Deus. Basta analisar a quantidade de visualizações, por exemplo, em vídeos na internet, ou os interesses do mundo muito maiores para aquelas atividades que destacam o corpo físico, a matéria, a riqueza, os bens materiais, enquanto que os vídeos destinados à oração como esse, destinados ao conhecimento da vida espiritual, do esclarecimento e principalmente dos ensinamentos que levam à reforma íntima, não têm uma procura grande da população. Nos templos também, vemos que as reuniões em que se destacam a mediunidade, muitas vezes a fantasia, são lotadas, enquanto aquelas destinadas ao estudo, à meditação, ao esclarecimento, algumas pessoas separam um pouco do seu tempo para frequentá-las. Isso, no entanto, é normal, faz parte da condição evolutiva dessa população terrena, mas que um dia despertará, não mais se reunindo para torcer por uma partida de futebol, para assistir a dois humanos enjaulados se agredindo mutuamente. Então a humanidade se reunirá para orar, para enviar bons pensamentos, boas energias para os enfermos. Pois, como disse Joana de Ângeles, se nos reuníssemos para orar, da mesma forma que nos reunimos para torcer por um time de futebol, os hospitais se esvaziariam. E isso é muito lógico, porque a união de pensamentos, de vibração e de sintonia realmente opera milagres. E certamente curaria muitos dos enfermos, cessariam os conflitos, as guerras, pois o pensamento coletivo estaria sintonizado com o Mestre Jesus. Agradecemos, portanto, Senhor, pelo ensinamento de hoje, que possamos colocar em prática, prosseguindo na conduta cristã, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com a nossa família, a fim de que sejamos essa ponte que liga o povo ao Cristo. E como disse Emmanuel,
também estaremos nos incluindo nessa ligação. E ao final dessa jornada, quando o povo encontrar o Cristo, estaremos junto deles também, encontrando o Mestre. Pois todos somos aprendizes, alguns um pouco mais esclarecidos do que outros, no sentido de estudar, refletir e praticar o Evangelho, mas sempre ainda com muitas fraquezas e inferioridades comuns ao nosso estágio. Agradecemos, portanto, e pedimos que essa palavra alcance todos aqueles que nesse momento necessitam ouvir a palavra do Cristo, sentir essa energia renovadora, para abandonar velhos hábitos e adotar uma conduta nova em sua vida, já que os tempos são chegados e a divisão do joio e do trigo se fará, exigindo de nós uma vibração constantemente elevada, para que não caiamos em tentação nessa última fase e também não duvidemos da justiça de Deus e da sua bondade diante de tanto sofrimento que a humanidade precisará passar, como consequência de séculos e séculos de dedicação ao materialismo. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que a Tua paz se faça na terra entre os homens de boa vontade. Que assim seja.